Oi, gente, tudo bom? Nesse mês de setembro, nós estamos falando sobre adoção. E eu expliquei no primeiro vídeo que a adoção acontece quando dois processos paralelos se encontram. De um lado, um processo de destituição do poder familiar daquela criança, daquele adolescente que vai ser adotado, e do outro lado, o processo de habilitação dos pais pretendentes à adoção. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o sistema de garantia de direitos previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente para que aconteça essa destituição do poder familiar, para que essa criança seja adotada. Antes de explicar o processo, o procedimento de destituição do poder familiar, é importante a gente entender um pouco, eu vou tentar explicar bem rápido, a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente e o sistema de garantia de direitos que está previsto no Estatuto. Porque esse sistema ele vai muito além do Poder Judiciário. Ele implica em ações do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos órgãos que atuam dentro desse sistema para que essa criança seja adotada. E a gente precisa entender um pouco disso para entender o mecanismo para poder chegar na adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai prever, então, formas de ação. Como que um órgão de proteção pode agir para proteger essa criança e esse adolescente, especialmente quando ela está com os direitos violados. Dentro desse sistema, dessas formas de ação, nós vamos ter as medidas preventivas, as medidas protetivas, as medidas aplicáveis aos pais e, por último, as medidas socioeducativas, quando a gente está falando de ato infracional. A colocação em família substituta, ela está prevista no eixo das medidas protetivas. São ações relacionadas a proteger essa criança e esse adolescente no momento onde algum desses direitos estão violados. A adoção ela está prevista no eixo de colocação em família substituta, lá dentro das medidas protetivas. Ela é a medida protetiva mais grave, ela é a última medida, é a última solução que vai se buscar quando não tem nenhuma forma de se atuar com a família de origem, com a família natural dessa criança. Que são as violações de direito que vão, numa última instância, fazer com que essa criança seja colocada em uma família substituta. São situações que impedem a criança e o adolescente de crescer em um ambiente saudável e de se desenvolver plenamente. Podem ser classificadas como situações de vulnerabilidade ou de risco social. As situações de vulnerabilidade social, elas podem acontecer por uma carência do Estado, uma carência de políticas públicas na onde essa criança mora. Então, a gente pode pensar numa criança que não tem acesso, por exemplo, a um posto de saúde, não tem acesso à saúde pública, ou por uma situação de negligência dos seus pais ou da pessoa que está cuidando dessa criança. Então, a gente pensa em evasão escolar, a criança não frequenta a escola, a criança está em situação de rua. Tudo isso entra no conceito de vulnerabilidade social. A situação de risco social, ela vai acontecer quando a criança ela já tem seus direitos violados. Então, a gente vai falar sobre violência física, violência psicológica. Isso pode ser classificado como uma situação de risco social para essa criança, e nesse momento a gente vai precisar então que o sistema de garantia de direitos ele atue mais firmemente. Nas situações de vulnerabilidade social é fundamental existir uma rede de atendimento para essa criança, mas nas situações de risco é fundamental que essa rede atue ativamente, de forma proativa, para proteger essa criança. E aí dentro disso a gente vai pensar então nos programas e nos sistemas de proteção dentro da assistência social, que é o órgão responsável por atuar em situações de violação de direitos. A gente vai ter a proteção básica, que são os CRAS, que vai fazer essa atuação preventiva no momento de vulnerabilidade social, e a proteção especial, que vai fazer a atuação das situações de risco social, das situações de violação de direitos. A proteção especial ela vai ser dividida em média complexidade e alta complexidade. A média complexidade vai ser quando o sistema de proteção da criança e do adolescente vai trabalhar com essa família, estando essa criança dentro de casa, convivendo com essa família.
No momento onde ela precisa ser afastada dessa casa, seja para ir para uma instituição de acolhimento, para uma família acolhedora, aí a gente vai pensar em alta complexidade e a gente já está seguindo já para o caminho da colocação em família substituta. O órgão de proteção responsável por avaliar, num primeiro momento, esse risco e por proteger as crianças e os adolescentes é, em primeiro lugar, o Conselho Tutelar. Então, qualquer denúncia, qualquer situação de vulnerabilidade ou de risco social de criança e adolescente tem que passar pelo Conselho Tutelar da região onde essa criança mora. A partir disso, o Estatuto prevê, então, que primeiro, essa família natural, a família de origem dessa criança, ela tem que ser trabalhada para tentar se desenvolver com ela a sua função protetiva. Num segundo momento, vai se procurar, então, a família extensa. Então, familiares mais distantes, mas que tenham vínculo com essa criança. Avós, tios, que tenham condições de cuidar dessa criança, já que essa família de origem não conseguiu. E só num terceiro momento, então, vai se pensar na colocação em família substituta, pendendo já para a questão da adoção. Juridicamente, existe um processo paralelo. A partir do momento onde essa criança precisa ser retirada da sua casa, do seu lar, e ser colocada em um outro lar, seja essa família extensa, seja uma instituição de acolhimento para esse primeiro momento de risco, seja uma família acolhedora, que é uma outra forma de acolhimento de criança e adolescente, isso já tem que ser um processo judicial. Quem vai dar origem a esse processo judicial, em regra, é o Ministério Público, para pedir essa colocação em família substituta, em acolhimento institucional, e quem vai decidir isso é o juiz da Vara da Infância e Juventude da localidade onde essa criança está. Esgotadas as possibilidades da família natural e da família extensa, é que então o Ministério Público vai dar entrada nesse processo de destituição do poder familiar, que é um processo que, via de regra, ele tem um contraditório. O que significa isso? Essa família de origem, ela tem direito a se defender nesse processo, a ser ouvida. O lado dela também tem que ser ouvido durante esse processo judicial. E isso pode, inclusive, reverter situações de acolhimento para a criança voltar para a família de origem. Mas se dentro desse processo isso não acontecer, o juiz vai determinar, então, por sentença, a destituição do poder familiar e a colocação nessa família substituta. Pode acontecer dessa família de origem não se opor à destituição do poder familiar e declarar voluntariamente para o juiz, naquele processo, que eles não têm interesse nisso, como pode acontecer também dessa família de origem não ser conhecida, então dessa criança não saber qual é a origem dela, e aí esse processo vai seguir também sem a manifestação desses pais biológicos. Só depois dessa destituição é que vai acontecer a formalização da colocação em família substituta. Durante o processo já de destituição, essa criança já ser colocada sob guarda provisória dessa família substituta. Só que isso só vai se formalizar com a destituição do poder familiar. A adoção só vai acontecer depois disso. Eu tentei resumir muito rapidamente. No meu blog eu tenho escrito mais posts sobre isso. Se vocês quiserem acessar, é luanabrusasco.com/blog. Lá eu vou explicar mais sobre as questões do processo de adoção. E se vocês têm alguma dúvida, se querem saber mais especificidades sobre esse procedimento, é só me mandar por aqui e a gente vai conversando, seguimos juntas.